Olá, galerinha! Galerinha querida do CADC, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Chegou aquele momento dos vídeos do Serjão, que vai te ajudar aí para você poder tirar uma nota maneira na AV1, tá bom? Que Deus te abençoe. É com muito carinho que eu gravo esses vídeos para que você possa ter sucesso, obter sucesso aí na sua prova. Vamos falar um pouquinho sobre espelho convexo. O espelho convexo, ele é como se ele fosse as costas de uma colher, a parte de trás de uma colher, parte de trás. E olha como funciona. Eu tenho um objeto, ele tem uma altura aqui, um feixe de luz vai ao anteparo do espelho, bate e volta fazendo essa inclinação para cima. Tem um feixe de luz verde que vem aqui no vértice do espelho, V de vértice, fazendo dois ângulos iguais. O ângulo de incidência e o ângulo refletido. Ângulo de incidência e ângulo refletido. Vimos isso nesta semana. E esses dois ângulos são iguais porque eu tenho uma reta normal, que é essa reta em negrito aqui, que divide esses dois ângulos em dois ângulos iguais, né? Aí do outro lado do espelho, eu tenho a minha imagem. Toda vez que for um espelho convexo, a imagem vai ser bem menor do que o tamanho do objeto. Objeto e imagem. Você pode ver pela setinha, que a setinha que representa a imagem, ela está bem menor do que a setinha que representa o objeto. Fora do espelho seria real, dentro do espelho seria virtual. E se você observar, a setinha está na mesma direção, a setinha que representa a imagem está na mesma direção, no mesmo sentido da setinha que representa o objeto, O de objeto. Então, toda vez que ele falar no espelho convexo, o que vai acontecer? A imagem vai ser dentro do espelho, vai ser virtual, vai ser menor. A imagem vai ser menor do que o objeto e vai ser direita. Direita quando está no mesmo sentido, ó. Está para cima o objeto, a imagem também vai ser para cima. Então, toda vez que for um espelho convexo, vai ser virtual a imagem, menor do que o tamanho do objeto, e direita, porque ela está no mesmo sentido, na mesma direção do objeto. Beleza? Aqui eu queria fazer um breve comentário de fonte extensa e fonte pontual. Isso vai te ajudar na hora da prova. O que seria uma fonte extensa? Eu estou citando aqui o exemplo, como se aqui fosse uma garagem, uma pequena garagem da minha casa. Eu colocasse o meu carro dentro dessa garagem. Mas dentro dessa garagem, só cabe o meu carro. Não cabe outro veículo. Então, em relação à garagem, o carro é muito grande ou é muito pequeno? Se ele ocupa quase todo o espaço da garagem, quer dizer que eu estou vendo essa imagem como o carro fosse muito grande, porque o meu referencial é a garagem e dentro da minha garagem só cabe o meu carro. Então, de acordo com o referencial aqui, que seria essa garagem, o carro é muito grande. Agora, qual é a diferença de uma fonte extensa para uma fonte pontual? A fonte pontual, digamos, aqui está o meu carro,
Eu estou muito distante. Eu estou muito distante do carro. Como é que o meu cérebro vai ver essa imagem? Como se o meu carro fosse bem pequenininho. Concorda? A imagem que eu vou ver do meu carro é como se ele fosse muito pequenininho. Então, uma fonte pontual é quando você vê uma imagem muito pequena. Você está, o cérebro humano vê como distante uma imagem pequena. Então, quanto mais distante estiver um objeto de você, você vai vê-lo pequeno. Isso é uma fonte pontual. E uma fonte extensa é quando, no caso aqui, eu citei o exemplo do carro, que só cabe ele na minha garagem. Então, em relação à garagem, ele é muito grande. Essa é a diferença de fonte extensa para fonte pontual. Beleza? Voltando aqui sobre espelhos convexos, que são os retrovisores. Vai ser sempre virtual, beleza? Vai ser menor e direita. Tudo bem? Ó, espelhos retrovisores. Porque os espelhos convexos são espelhos retrovisores. Você vai ver uma imagem virtual, menor e direita. E você vai ver essa imagem muito longe de você. Ou seja, o cérebro humano vê como distante uma imagem pequena. Ok, gente? Abraços. Daqui a pouco a gente volta. Mais uma questão. Deus abençoe vocês. E aí, galerinha do segundo ano, mais um vídeo para nós. Vamos que vamos. É o bonde da física do Serjão. Vamos que vamos, vamos nós. Então, aqui eu tenho um espelho na vertical, um espelho plano, que eu chamei de E1, e tem um espelho plano na horizontal, que eu chamei de E2. A brincadeira aqui, ele quer saber quanto vale esse ângulo θ. Esse ângulo θ. Eu vou chamar aqui de θ1 e vou chamar aqui o ângulo θ2. Beleza? Tem várias maneiras de se fazer isso, de se realizar esse exercício. Achar o θ1 e o θ2. Eu vou fazer primeiro pela ideia do ângulo raso de 180. Olha, preste atenção aqui um pouquinho. O que eu desenhei aqui em vermelho, ó. Não sei se você está conseguindo ver, ó. É um ângulo raso, apesar de estar tortinho, é um ângulo raso. Eu estou chegando bem perto da câmera, eu estou conseguindo ver. O ângulo raso tem um valor de 180, não é isso? Beleza. Então, olha só. A ideia é que um feixe de luz bate no espelho e volta formando o mesmo ângulo. Não sei se você lembra disso, ó. A reta normal. A reta normal, né? Beleza? Então, aqui é o ângulo de incidência, aqui é o ângulo refletido. Mas tem um ângulo aqui embaixo, ó, eu chamei de 50. Se eu pegar aqui, ó, vai formar um ângulo de 90 graus com a normal. Então eu vou chamar aqui de θ1 e aqui também de θ1. Mas olha só, com a normal,
como se fosse essa régua, com esse espelho 2, formou um ângulo de 90 graus. Então, eu vim aqui, ó, θ1 mais 50 igual a um ângulo raso de 90 graus. Porque uma reta normal vem perpendicularmente com um espelho plano que está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. 50 mais θ igual a 90. θ1 vai ser quanto? Vou passar esse 50 para o outro lado. θ1 vai ser 40. Ah, tá. θ1 vai ser 40. Beleza. Ó, o ângulo de incidência é igual... O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Ué, se aqui é 40, ó... Se o raio de refletido é 40, quando o feixe de luz sai, o raio de incidência também vai dar um ângulo de 40. Beleza. Então, somando aqui, θ mais θ, ó, eu vou chamar aqui de θ1. θ mais θ igual a θ1. θ1 igual a quanto? 80. Beleza, tranquilo, ó. Então, 50 mais 40, 90, mais 40, 130. Quanto vai ser esse pedacinho aqui? O mesmo valor desse ângulo aqui, ó. Vai ser 50. Beleza? Tudo bem? Isso aqui, ó. Isso aqui é 50. Aqui vai dar novamente um ângulo de 90 graus. Aqui vai ser quanto? 90 mais 50. 90 mais 50 vai ser igual a 140. 90 mais 50, 140. Quanto vai ser esse ângulozinho aqui? Vai ser o que falta para 180. Então vamos lá, ó. 90 mais 50, mais esse ângulozinho aqui que eu vou chamar de alfa. Igual a quanto? Quanto mede a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Então vamos lá, ó. 180, alfa igual a 180. Vou pegar esse 140, que 90 mais 50 é 140, vai para o outro lado. Opa, 140, alfa vai ser 40. Ah, beleza. Isso aqui é 40. Vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Aqui vai ser 40. Aqui também vai ser 40. Esse ângulo aqui todo, ó. Esse ângulo todo aqui formou um ângulo de 180. Ângulo raso, ângulo de meia volta. Então vamos lá, ó. Já achamos o θ1. θ1 igual a 40. Não foi? 40. Só que tem dois θ1. 40 mais 40 vai dar 80. Opa, achei o θ1. Agora vamos ver o θ2. 40 com 40. 40 graus mais 40 graus. Vou chamar isso aqui de θ2. Igual a 180, porque aqui formou um ângulo de meia volta, um ângulo raso. 80 mais θ2 igual a 180. Θ igual a 180, passa 80 subtraindo, θ2 igual a 80. Então, o θ1 é igual ao θ2. Beleza? Saindo pela regra dos 90 graus e saindo pela regra de 180.
Tá bom, galera? Tenta rever o vídeo para você diminuir o tamanho da sua dificuldade. Depois eu vou ver se eu ainda preciso enviar mais algum vídeo ainda para o segundo ano. Vou dar uma olhada. Esses são os vídeos iniciais, beleza? Um abraço. E aí, galerinha do segundo ano, voltamos. É isso aí, vamos que vamos, ó. Agora a gente vai ver um assunto chamado divergência ou convergência focal. Divergência ou convergência focal. O que seria isso? Vocês estão percebendo que eu uso óculos, né? Então eu tenho um determinado grau no meu óculos. Divergência ou convergência é o grau de uma lente. É o grau que eu tenho em cada lente dos meus óculos. Beleza? Então, divergência ou convergência focal nada mais é do que o grau que eu tenho na lente do meu óculos. E a unidade de medida é em metros. Tá? Só que essa unidade de medida da divergência é 1 sobre metro, ou metro elevado a menos 1. Porque quando você tem, se eu não tenho nenhum expoente aqui no m, o meu expoente vai ser 1. E o inverso de 1 sobre m é m elevado a menos 1. Vocês aprenderam isso lá no 9º ano. Beleza? Também existe outra unidade de medida, chamada dioptria. Dioptria. Beleza? Ou DI, fica mais fácil, DI. Digamos que eu dei um problema, que a divergência é 5, ou seja, o grau que a pessoa usa no óculos é 5, um grau bem alto, né? E eu quero saber o valor da minha distância focal. A distância focal. Divergência, ou grau de uma lente, é 1 dividido pela distância focal. 1 dividido por F. O que eu fiz aqui? Multipliquei cruzado. 5 vezes F, 5F. Coloquei 1 aqui embaixo, 1 vezes 1, 1. Tudo que está colado na letra vai voltar a dividindo. Eu vi vocês falarem aí. É isso aí, volta dividindo, beleza? Dividindo 1 para 5 vai dar 0,2. Só que essa medida aqui, ela vai estar em metros. Para você passá-la para centímetros, você precisa multiplicar por 100. Porque olha só, de metros para centímetro, você deve lembrar dessa tabelinha. Ó. De metro, quando eu tenho 0,2, ó, 0,2 metros, a vírgula está no metro, então é 0,2 metros. Como é que eu passo para centímetros? Andei 2 casas, multipliquei por 100. Então, o meu foco, a minha distância focal é 20 centímetros. A vergência, a unidade de medida, é metro elevado a menos 1, ou DI, tá? A minha vergência aqui eu tenho 5 DI. DI é a minha vergência, ou seja, o grau do óculos que eu uso. Graças a Deus que eu não uso um grau de 5. E eu estou precisando encontrar a minha distância focal. No lugar da vergência, vou colocar o grau do meu óculos, 5. Vou multiplicar cruzado, 5F igual a 1.
F igual, tudo está multiplicando, volta dividindo, 1 dividido para 5, 0,2 metros. Como é que eu passo 0,2 metros para centímetros? Eu ando 2 casas para a direita, multiplicando por 100, aí eu encontrei que a minha distância focal é 20 centímetros. Está aí o assunto sobre divergência, que a unidade de medida é DI, o dioptria, e a unidade de medida pode ser metro elevado a menos 1 ou DI. Só que aqui eu dei a divergência, eu dei o DI e quero encontrar a distância focal. Beleza, galera? Vamos lá? Vamos que vamos? Estudando, hein? E aí, galerinha do segundo ano, vamos lá, mais um vídeo pra gente ir bem na prova, na AV1. Vamos lá, continuando a falar ainda sobre espelhos esféricos. Quais os tipos de espelhos esféricos que nós temos? Vou colocar aqui, ó, espelhos esféricos. Eu tenho 2 tipos, né? Já vimos isso no comecinho desse bimestre, quando voltamos do nosso recesso. Ó, peguei até aqui um macetezinho para você, ó. Tá vendo aqui? É uma colher, ó. As costas de uma colher. Ó, as costas de uma colher dá uma ideia do espelho convexo. E se eu me olhar, ó, se eu me olhar, porque as costas de uma colher é uma ideia de espelho esférico. Eu estou vendo a minha imagem menor, direita, porque eu estou no mesmo sentido, eu estou na vertical, de cabeça para cima, eu apareço aqui também de cabeça para cima, então é direita, e virtual. Tá? Aqui eu coloquei o convexo e o côncavo. O espelho convexo, um feixe de luz bate no espelho e volta. Ó, bate no espelho e volta. Deixa eu melhorar a setinha aqui. Ó, bate um feixe de luz, reflete no espelho e volta, fazendo essa inclinação aqui, ó. Vem e volta. E o outro feixe de luz vem aqui no vértice, ó, do espelho. No vértice, ó. Formando 2 ângulos. Ângulo de incidência e ângulo refletido. Esses 2 ângulos são iguais. Aí eu pontilhei para dentro do espelho. Aqui seria real e aqui seria virtual. Para dentro do espelho, fiz um prolongamento em laranja, um prolongamento em negrito. A minha imagem, ó, aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho o objeto, aliás, aqui eu tenho a imagem. O objeto está maior do que a imagem, ou seja, toda vez que for um espelho convexo, a imagem vai ser menor. Vai ser direita, vai ser no mesmo sentido do objeto. Ó. E vai ser virtual. Menor, direita e virtual. Existem alguns exemplos de espelhos convexos. As costas de uma colher, ó, as costas de uma colher, ó. É um espelho convexo, ó, mesmo sentido. Ou uma esfera, que eu não tenho aqui uma bola. Pensa numa bola. Também é uma ideia de um espelho convexo. Ó, mesmo sentido das costas da colher. Então, sendo uma esfera, tendo a ideia das costas de uma colher, são exemplos de espelho convexo. Como vai se comportar a imagem no espelho convexo? Menor do que o tamanho do objeto, direito, porque está no mesmo sentido do objeto, o objeto está para cima,
a imagem também vai ficar para cima. E virtual, que fora do espelho é real, dentro do espelho é virtual. Beleza, gente? Um abraço, daqui a pouco tem mais. Galerinha do bem, vamos lá? Olha nós aí de novo, vamos que vamos! É o bonde da física, o bonde do Serjão, vamos atrás de uma nota azul, uma nota maneira na prova de física. Agora, chegou o momento da gente ver algumas coisas sobre espelhos planos. Nós vimos alguma coisa sobre espelho plano. Ó, aqui embaixo, ó. Eu tenho um espelho plano. E aqui eu tenho uma pessoa. O que acontece? A distância do espelho até o objeto vai ser a mesma do espelho até a imagem. Tudo bem? Então, ó, a distância, aqui não parece a mesma distância, mas tudo bem, ó. A distância do espelho até o objeto é a mesma do espelho até a sua imagem. Beleza? Então, se esse menino aqui está 50 centímetros distante do espelho, a imagem dele vai estar também 50 centímetros para dentro do espelho. Beleza aí? Tudo bem até agora? Tudo bem, né? Pegando esse gancho, vamos lá. Pegando esse gancho, vamos tentar resolver uma questão que eu já resolvi em sala de aula com você. Tá? Tem aqui uma jovem que ela está diante de um espelho plano. Ela está distante do espelho 60 centímetros. Ela está 60 centímetros distante do espelho. Mas ela é bem vaidosa, ela queria saber como que está o cabelo dela, o lacinho. Ela botou um lacinho na cabeça e ela quer saber como é que está o cabelo dela. Lá atrás, ela pegou um segundo espelho e está tentando se ver como ficou o lacinho na cabeça dela. Então, esse lacinho aqui seria um novo objeto que vai refletir no espelho. A distância do lacinho até o espelho de mão, não estou falando do espelho plano, o espelho que está na mão dela. A distância do lacinho até o espelho dá 30 centímetros. Beleza. Tá. Qual vai ser a imagem projetada dentro desse espelho de mão? 30 centímetros também. Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho. Ele quer saber qual é a menor distância do objeto na cabeça dela até a imagem projetada pelo espelho maior. Ué, veja bem, eu tenho aqui 60 centímetros do espelho plano até o objeto, mais 30 centímetros do objeto na cabeça dela até o espelho e mais uma imagem de 30 centímetros. Então eu posso dizer que dentro desse espelho, qual vai ser o tamanho da imagem? 60, 30 e 30, vai ser 120. Eu somei, ó, 60, que é a distância do espelho plano até o lacinho dela, 30 centímetros, que é a distância do lacinho dela até o novo espelho, mais 30 centímetros de imagem do objeto que ela tem na cabeça.
somado deu 120. Mas ela quer saber a distância, a menor distância do lacinho da cabeça dela, que vai projetar até a sua imagem para dentro do espelho. Então vamos lá, ó. Dentro do espelho já tem 120, concorda? Mas ela só quer do lacinho para cá, do lacinho para dentro da imagem. Ó, do espelho plano até o lacinho tem 60. 60 com mais 120 vai dar 180 centímetros. Beleza? Ela quer somente do lacinho até a imagem projetada dentro do espelho. Ou seja, do espelho até a última imagem, deu 120. Botei aqui para dentro. Vai ter uma imagem de 120. Mas ela não quer saber só a imagem, ela quer saber do lacinho para dentro do espelho. O espelho plano. Está na parede do quarto dela. Vai ser a imagem de 120 mais a distância entre o espelho plano, que está na parede do quarto dela, até chegar no lacinho. 180 centímetros. Beleza, galera? Tudo bem? Um abraço. Voltando aqui, ó. Espelho. Espelho plano. A distância do espelho, do objeto até o espelho, é a mesma do espelho até a imagem. A distância do objeto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem. Quando se trata de espelho plano. Abraços!